Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 13, a última lição do trimestre e a última lição do ano. Estamos encerrando esta lição, que este trimestre falamos sobre o livro do patriarca Jó. E a lição de hoje é a lição de número 13, quando Deus restaura o justo. Amém? Lição 13, quando Deus restaura o justo. Meus amados irmãos, você que ainda não é inscrito em nosso canal, nos abençoe fazendo a sua inscrição no nosso canal. Ative o sininho para vocês receberem em primeira mão os nossos subsídios. Não deixe também de efetuarem o teste online. O teste online está na descrição deste vídeo. Os irmãos irão clicar no link e serão direcionados ao teste online. E os irmãos assim que quiserem baixar o teste online em PDF, também tem um link para fazer o download do teste online em PDF, para os irmãos que assim desejarem levarem a sua sala de aula. Amém? Então vamos à nossa 13ª lição, a última lição do trimestre, quando Deus restaura o justo. Nesta lição, o autor da lição bíblica vai abordar apenas o capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, que vai mostrar agora a restauração de Jó. Mas antes disso, o autor da lição bíblica, ele fala no primeiro ponto a humilhação de Jó. Por quê? Porque ele vem abordar ali aquelas falas que Deus falou com Jó, tanto no capítulo 38, 39 e 40, a qual ele coloca como o Jó humilhado, mas humilhado não no sentido de ser desprezado, menosprezado, mas no sentido de reconhecer, aquela humilhação que a pessoa venha reconhecer, se tornar humilde, vamos falar assim, se tornar humilde. Jó agora se tornou humilde. Por quê? Porque ele queixava-se de Deus. E ele não se queixava a Deus, ou seja, ele não lançava sobre Deus as suas ansiedades, não, mas ele queixava de Deus, queixava-se de Deus. E agora Jó vem de maneira humilde, reconhecendo que aquele Deus ao qual apareceu a ele de forma teofânica, porque não é à toa que Jó próprio diz: antes eu conhecia de ouro, os meus olhos veem. Ou seja, então Deus apareceu de uma forma teofânica ao patriarca Jó. E agora ele é humilde nas suas atitudes, não se queixando de Deus, mas agora ele reconhece a sua situação, que ele não é nada em relação à criação de Deus, ele não é nada para entender os desígnios divinos, nem os planos divinos em sua vida, nem na vida dos outros, porque Deus o questionou, fazendo muitas perguntas a ele, a qual ele não conseguiu responder apenas nenhuma pergunta ele conseguia responder de forma satisfatória. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, os desígnios de Deus estão acima dos nossos desígnios. Porque a própria palavra de Deus nos fala que os pensamentos de Deus, os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, o patriarca Jó agora ele se torna um homem humilde, reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus e sabe que Deus está na frente de tudo. E todos os desígnios da humanidade, do ser humano na história do mundo, Deus está fazendo com que o homem trilhe o caminho da história a qual ele tem planejado na sua vida, porque Jó foi um homem íntegro e Deus deu testemunho dele. Deus falou
Foi o próprio Deus que falou que era um homem íntegro, reto e desviava-se do mal. Então Deus, pela sua onisciência, sabia que Jó iria passar por tudo isso e lá na frente ele seria restaurado, porque Deus conhecia o íntimo do patriarca Jó, que era um homem íntegro, que se desviava do mal e reto. Amém? Então Jó escolheu, é bom interessante falar isso, que Jó escolheu ser reto, ele escolheu ser sincero e se desviar do mal. Foi escolha dele. Amém? Mas pela presciência de Deus, Deus já sabia de tudo. Mas ele não, o patriarca Jó não. Por isso ele se queixava de Deus, questionando, perguntando, querendo saber, porque tudo aquilo estava divino em sua vida. Porque a teologia que ele cria, assim como seus amigos, era uma teologia retributiva, ou seja, que os bons sempre vão prosperar, os maus sempre vão de mal a pior. Mas Jó aprendeu com a experiência própria, agora chegou na sua vida a experiência para mostrar que ele era justo, que ele era reto, sincero, desviava-se do mal, mas o sofrimento, a calamidade abateu-se, chegou em sua vida e agora ele aprende com a experiência de que essa teologia tradicional de sua época, a teologia retributiva, ela não é aplicável de forma generalizada, não. E o próprio Jó falou isso quando ele estava em momentos difíceis, quando ele já estava na provação, sendo provado por Deus e tentado pelo inimigo. Por quê? Porque ele mesmo falou. Porque o ímpio, o injusto, ele prospera. Seus dias são alongados. Então, meus amados irmãos, este livro poético do patriarca Jó veio nos ensinar isto nesta lição deste trimestre. O justo passa por sofrimento. O justo passa por calamidades, o justo passa por tribulações, e isso não está diretamente relacionado porque ele pecou ou está em falta com Deus, não. O livro de Jó mostra que isso não é uma constante, não é de forma generalizada o que acontece, não, mas é os desígnios de Deus na vida do patriarca Jó, e assim aconteceu. Então Jó agora é um homem humilde, um homem agora que se porta diante de Deus de forma humilde, um homem que deixou de queixar de Deus para queixar-se a Deus, ou seja, de levar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque a seu devido tempo ele vos exaltará. Foi isso que o patriarca Jó agora fez. Ele tomou uma atitude de reverência e submissão, porque Deus mostra para ele tudo aquilo que ele que ele foi capaz de fazer e é capaz de fazer muito mais. E o patriarca Jó olha para aquilo tudo e fala: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus desígnios pode ser impedido, porque Deus mostra para o patriarca Jó que ele é o Deus soberano, ele é o Deus que faz, ele é o Deus que faz acontecer, é o Deus que surpreende. E através disso, Jó teve uma experiência viva. Por quê? Porque ele teve um encontro pessoal com o próprio Deus. Ele teve um encontro pessoal. Há pessoas que conhecem Deus apenas de ouvir, mas a pessoa não tem experiência com Deus. Essa é uma importante questão na vida cristã. O crente deve ser um crente que tem experiência com Deus. O crente que não tem experiência com Deus, ele conhece Deus apenas de ouvir. É um crente que vive na superficialidade. É um crente que não tem comunhão, não tem aquela intimidade com Deus. Porque o crente, para ter comunhão, para ter intimidade com Deus, ele precisa ter uma experiência viva com o Criador, com o Deus que tudo faz, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode. E Jó teve essa experiência viva com o Deus que tudo pode, que tudo vê. Ele teve uma experiência, ele estava passando por um momento de dificuldade, um momento de solidão, um momento de angústia, porque ele estava abandonado, todos os tinham deixado, mas agora ele está tendo uma experiência com Deus. E o homem, quando passa, meu irmão, com uma experiência pessoal com Deus, porque o ser humano tem que ter sua experiência pessoal por Deus, ele não pode viver de experiência dos outros, ele não pode viver do que os outros falam, assim como o patriarca Jó vivia de experiência do que ele via.
porque ele achava que o justo não deveria passar por sofrimento. Por quê? Porque o justo sempre vai prosperar e o ímpio sempre vai de mal a pior. Mas a partir do momento que ele tem uma experiência com Deus, essa teologia que ele defendia, a ferro e fogo, agora muda-se tudo. Tudo cai por terra e agora ele percebe, através dessa experiência pessoal com o Deus que faz, o Deus que vê, o Deus que tudo pode, ele começa agora a entender. Mas foi através da experiência que ele teve com Deus. E o próprio Deus apareceu para ele. E o questiona. E o mostra. Então, depois daquela experiência pessoal, o patriarca Jó agora entende os desígnios divinos, que são muito maiores que os nossos. E tudo isso o patriarca Jó aprendeu. Este é o primeiro tópico da nossa lição bíblica. Já o tópico 2 da lição vai falar intercessão de Jó. Porque depois de todas aquelas falas dos seus 3 amigos, na verdade 4 amigos, né? Que foi Elifaz, Bildade, Zofar e por fim chega o jovem Eliú. Deus agora vem e se revela o mais velho dos amigos de Jó, ou seja, Elifaz, porque Elifaz, que era o representante dos seus amigos, foi o primeiro a dar início aos debates que teve com o patriarca Jó. Então ele, como o mais velho, ele estava representando os seus outros amigos. E Deus se dirige agora a Elifaz e fala que Deus, a ira dele se acendeu contra ti, Elifaz. A minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então, meus amados irmãos, que nós aprendemos com isto, que agora, depois de passar todas aquelas calamidades, está chegando o tempo de Deus restaurar a vida de Jó. Deus não estava retribuindo nada a Jó porque ele foi justo e permaneceu fiel a Deus, não. Deus estava restaurando. No livro de Jó, em nenhum momento mostra que a teologia retributiva é uma constante na vida do cristão, não. O nosso Deus, meu irmão, não é um Deus de barganha, aquele Deus que se você faz isso, isso e isso, ele vai lhe abençoar. Ou seja, eu estou andando reto, eu estou fazendo o que agrada a Deus, agora Deus vai me abençoar porque eu estou fazendo isso. Não, Deus não é um Deus de barganha. Deus nos abençoa pelo seu amor que ele tem por nós e pela sua infinita misericórdia na nossa vida, porque nada merecemos e nada somos capazes de obter através de nós mesmos. Ou seja, tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos nessa vida e o que teremos na vida futura é através de Cristo Jesus, através de seu amor para com a humanidade, porque foi Deus que nos amou primeiro. E se não fosse o amor de Deus na nossa vida, nós não seríamos nada. Então não pense que você é abençoado, que o carro, sua vida é estabilizada, porque você anda fazendo o que Deus determina. Não, isso talvez até contribua para que o amor de Deus venha permanecer na sua vida, mas isso não é um motivo de você ser abençoado. Você é abençoado pelo amor de Deus e pela misericórdia deles, que são novas a cada manhã na nossa vida, porque se não fosse isso na nossa vida, nada seríamos. Então temos que ter isso em mente. O nosso Deus não é um Deus de barganha, não é um Deus que você faz para obter, não. Não existe essa teologia retributiva, não. E no livro de Jó vem nos mostrar isso. Muitas pessoas, já ouvi pessoas falar que existe a teologia retributiva no livro de Jó, porque Deus retribuiu a Jó tudo o que ele havia perdido. Não, Deus não retribuiu. Deus apenas fez o quê? Deus renovou, Deus restabeleceu aquilo que ele tinha perdido. Ou seja, em resumo, Deus restaurou. Deus restaurou tudo o que o patriarca havia perdido. Ele restaurou, porque o patriarca já tinha. Então devemos ter isso em mente. Então, voltando para o segundo tópico, a ira de Deus se acende contra os seus amigos, contra os amigos de Jó. Por quê? Porque eles falaram que não era reto de Deus. Então a gente percebe que essa teologia retributiva ela já cai por terra. Por quê? Porque os amigos de Jó, cada um tinha uma visão diferente do sofrimento que o patriarca estava passando. Elifaz achava que só os pecadores deveriam sofrer. Ele achava que só os pecadores sofrem. Então, Jó, se você está sofrendo é porque você é pecador. Já Bildade chega e fala, não.
Se está vendo a sofrimento, é porque tem pecado oculto. Você talvez esteja com um pecado oculto, Jó. Então você está sofrendo por isso, porque você tem pecado oculto. Você está escondendo aquilo que você cometeu. E Zofar vem e fala, o justo não passa por tribulação. Se você está passando por tribulação, Jó, é porque você não é justo. Você provavelmente está em pecado. E por fim, Eliú vem e fecha aquele debate todo depois que seus amigos param de falar. Ele, como mais novo, é o último a falar e fala que o sofrimento é uma correção divina. Em parte é, mas em outra parte também não é. E Deus agora veio mostrar que os amigos de Jó estavam errados na sua teologia retributiva. Por quê? Porque eles falaram que não era reto de Deus. Eles estavam defendendo Deus a unhas e dentes, ou seja, estavam colocando a soberania de Deus, vamos falar assim, estavam exaltando muito a justiça de Deus. E estava limitando essa soberania. Ou seja, eles exaltavam tanto a justiça de Deus que limitava seu poder soberano. Eles acreditavam num Deus transcendente que não se relacionava com o ser humano, um Deus que não tinha um relacionamento interpessoal com o homem. Não. Mas Jó aprendeu. E seus amigos não aprenderam, mas Deus vai lá e repreende os seus amigos, porque Jó humilhou-se a respeito de sua falta. A gente viu no primeiro tópico que Jó agora é humilde, mas ele é humilde não nas palavras de seus amigos, não. Jó se humilhou a respeito de suas falas precipitadas. É aquilo que eu estava falando. Jó estava se queixando de Deus, quando na verdade ele deveria se queixar a Deus, ou seja, lançando sobre Deus todas as suas ansiedades. Então Jó deixou de lado o orgulho e deixou de lado também a falta de ter um bom senso para agora ser humilde diante de Deus. E este pecado que agora está na vida dos seus amigos, porque Jó não pecou. Observe, os seus amigos acusavam Jó de pecado oculto, que Jó estava passando por tribulação porque era pecador, quando na verdade Deus agora vem e mostra que os seus amigos que erraram para com ele. Então seus amigos erraram para com Jó. E Deus vem e mostra isso para ele. O que Deus estava mostrando, a minha graça, meus amigos, meus filhos, ela transborda na vida do ser humano de maneira tal que o ser humano agora passa a reconhecer o Deus que ele é, o Deus todo-poderoso, o Deus que é um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Mas Deus chega aos amigos de Jó e fala para os amigos de Jó, para eles irem até Jó em oferta de sacrifício. Ou seja, se estava mandando, Deus estava mandando aqueles homens ir até Jó, levando animais para serem oferecidos em sacrifício, é porque eles estavam em pecado. Os irmãos compreenderam? Aqueles homens que haviam acusado Jó de ser pecador, de estar com pecado oculto, se ele está passando por tribulação é porque ele não é justo. Agora eles percebem que o Deus Todo-Poderoso está mostrando que eles que são os pecadores. O pecado que está na vida deles, porque se não fosse assim, Deus não iria exigir sacrifício nenhum. Mas Deus fala, pega tantos animais e vai lá até o meu servo Jó, porque ele vai interceder por vós. Ou seja, Deus estava dizendo, vocês estão em pecado. E para esse pecado ser coberto, precisa de um sacrifício. E aqueles homens vão até o patriarca Jó, para que Jó ore por eles, para que Deus tenha misericórdia, tenha piedade. Imagine agora, meu irmão, como as coisas se revertem. Aqueles homens que estavam acusando o patriarca, aqueles homens que estavam indagando tudo aquilo que Jó falava, querendo imputar pecado na vida do patriarca. Agora aqueles homens voltam de cabeça baixa, reconhecendo que eles que eram os pecadores, eles que agiram de forma injusta, eles que agiram de maneira insípida, inóspida com o patriarca Jó. Observe o tão desgastante é a pessoa que defende uma teologia errada, como esses amigos de Jó defendiam. Defendiam de forma energética uma teologia totalmente contrária, uma teologia
errada, mas mesmo assim eles se agarravam a essa teologia e não a largavam. Mesmo o patriarca mostrando que não tinha pecado, não tinha cometido nenhuma falta, mas mesmo assim a teologia dele os cegava. E quantos hoje no nosso dia estão cegos em teologias falhas, em teologias vãs, mas mesmo assim eles se apegam a essa teologia onde colocam os atributos de algum atributo de Deus em restrição a outros. É o que nós vemos aí. Tem teologias aí que colocam Deus que é soberano acima de tudo, como ele é sim, mas ele coloca essa soberania, esse atributo divino acima do amor de Deus, acima da graça de Deus, e é como se fosse um Deus carrasco, o Deus que seleciona uns para a vida eterna e um Deus que seleciona outros para a perdição eterna. Então essa é uma teologia falha e as pessoas se agarram a unhas e dentes, mas vai chegar o dia que Deus vai fazer assim como ele fez com os amigos de Jó. Vai chegar e vai dizer: vocês estão em falta comigo. E os amigos de Jó foram até Jó, cabisbaixo. Jó, imagine só. Vamos agora conjecturar aquele encontro que os amigos de Jó teve com ele, porque a Bíblia não relata, mas relata apenas que eles foram até Jó e Jó orou por eles, Jó intercedeu por eles. Jó, realmente Jó, a nossa teologia é uma teologia falha. É uma teologia que não condiz com a realidade divina, não condiz com a realidade do Deus Todo-Poderoso. Realmente você estava certo. E Deus nos mandou vir até aqui para que você intercedesse por nós, porque você vai interceder e certamente Ele vai ouvir a sua oração, porque você não está em pecado, mas nós estamos. Mas Jó vem e ora. A Bíblia fala que Jó vem e ora, e a palavra de Deus nos fala que Deus restaurou a vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Foi isso que Deus fez. Deus vira o cativeiro, meu irmão. Quando ele orou pelos seus amigos, em momento algum a Bíblia diz que aqueles homens eram inimigos de Jó. Mas eram amigos de Jó. Amigos impiedosos. Amigos carrascos. Amigos de outrora, quando Jó dava aquelas suas festas, seus banquetes, certamente em algum momento aqueles amigos vinham até Jó e ficavam debatendo com ele, aprendendo. Porque Jó exercia também a função de juiz, como nós aprendemos ao longo deste trimestre na sua cidade. E certamente era um homem sábio, um homem inteligente, assim como seus amigos. Mas chega um momento que aqueles homens vêm até Jó e Jó vai orar por ele. Porque Jó poderia se negar a orar por eles ou não. Poderia, Jó tinha escolha. Seus amigos foram até ele. Vocês me acusaram, agora vocês querem que eu interceda por vocês a Deus Todo-Poderoso? Vocês não falaram que quem está em pecado merece sofrimento? Quem está em pecado não merece passar por tribulação, por angústia? Então, se vocês estão em pecado, agora que vocês arquem com as suas consequências. Imagine só, não. Mas Jó não fez isso não, porque ele aprendeu, meus irmãos. Ele aprendeu que o justo passa por sofrimento, o ímpio também passa por sofrimento. O ímpio pode ser abençoado, pode ter uma vida próspera, o justo também pode ter uma vida próspera. Porque Jó absorveu, ele aprendeu com a experiência pessoal que tudo aquilo que ele passou estava tudo nos desígnios de Deus, nos planos de Deus. Porque se Jó ainda estivesse acreditando nessa teologia tradicional, o que ele poderia fazer? Não, vocês agora vão sofrer, porque vocês estão em pecado. Mas não é isto que o livro de Jó está querendo nos mostrar, como eu falei para os irmãos, não. O livro de Jó não está querendo nos mostrar isso, mas está querendo nos mostrar totalmente o contrário, que a teologia retributiva ela não existe de forma generalizada na vida do cristão, nem na vida do ímpio, mas que existe o que? A graça de Deus que superabundou sobre tudo aquilo que venha nos causar infâmia, tudo aquilo que venha nos causar desprezo. E Jó ora pelos seus amigos, porque ele orou pelos seus amigos. Jó orou pelos seus amigos e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. Deus mudou totalmente o cativeiro de Jó. E aí vem essa restauração de Jó.
Deus restaura a vida de Jó de forma moral e espiritual e de forma social e material. Imagine só, a restauração que Deus faz na vida do patriarca Jó é uma restauração que pega todos os aspectos de sua vida. Pega o aspecto moral, que estava abalado, que estava baixo, porque o próprio Jó falou que antes, quando eu passava nas praças, nas ruas, os mais velhos se levantavam para eu passar em reverência à minha pessoa. Já na situação que ele se encontrava, os mais novos zombavam dele, cuspiam até no rosto dele. Então essa restauração moral estava acontecendo na vida de Jó, essa restauração espiritual, porque Jó achava que Deus tinha abandonado, mas o próprio Deus apareceu para ele. Por isso ele fala, eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Jó agora vê o Deus Todo-Poderoso, então Deus começa a restaurar agora a vida de Jó, tanto de forma moral quanto espiritual. Mas isso era uma questão abstrata, mas agora vamos para a questão material, porque Deus também restaurou a vida de Jó de forma material, porque vieram os seus irmãos, os seus amigos, e agora começam a dar pratas, começam a dar ouro ao patriarca Jó. E como ele era um homem de empreendimento, ele já entendia de tudo aquilo que ele fazia, porque ele era o homem mais rico do Oriente, antes de passar por todas essas provações que Deus tinha lhe permitido que o inimigo fizesse. Ele era um homem que sabia investir, era um homem de empreendimento. E quando o dinheiro chegou na sua mão, os bens chegam em sua mão, ele aprendeu, ele soube o que fazer, ele soube multiplicar, e ele trabalhou para que aquilo viesse a dobrar, porque Deus deu tudo em dobro na vida de Jó. Tudo em dobro, tudo que ele possuía antes, Deus agora restaura. Mas Deus não restaurou apenas até a quantidade que ele tinha, não, mas restaurou até que ele tivesse o dobro. Então Deus dobrou todo o patrimônio de Jó. A restauração veio em dobro. E é assim que acontece, meu irmão, na vida do crente fiel. Deus restaura em dobro. Você acha que Deus vai lhe dar apenas aquilo que você pediu, mas se você estiver debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso, Ele vai lhe dar isso e muito mais, mas Ele não vai lhe dar apenas o que você está achando, não. Porque os planos de Deus, meus amados irmãos, são maiores que o nosso. O plano de Deus são maiores do que nós imaginamos na nossa vida. Então, Jó teve a sua vida restaurada em todos os aspectos de sua vida. Teve uma restauração moral, espiritual, material e social. Porque na sociedade agora ele voltou a ser o que ele era outrora. E agora, certamente, de uma forma mais intensa e mais especial. Por quê? Porque agora, se antes ele já era um bom homem, agia com justiça, ele era o pai dos órfãos, ele era a mão ele era os pés dos coxos, os olhos do cego. Imagine agora um homem que só conhecia Deus de ouvir, agora ele viu o próprio Deus, como não seria a sua vida daqui para frente. Isso foi o que aconteceu com o patriarca Jó. Então, meus amados irmãos, nós encerramos esse trimestre a qual estudamos sobre o livro do patriarca Jó. Lição maravilhosa, a qual você que deixou de assistir alguma aula, está na nossa playlist aí do trimestre, todas as aulas. Você não vai deixar de perder. O tempo que você deixar ali e parar para escutar algumas das aulas, você não vai perder, você vai ganhar em muito. Porque essa lição foi maravilhosa nas nossas vidas, amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima videoaula, que iniciaremos o nosso novo trimestre, que vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima videoaula de subsídio da lição bíblica da escola dominical.